Bora, galera! Olha, eu acho que agora a live ficou boa aqui, né? Tínhamos entrado antes ali, a galera comentou que ficou bem ruim o áudio, ficou chiando, tava bem complicado, tava meio difícil de ouvir, né? E agora, falem comigo, vocês que estão comigo aqui, como que estamos com a qualidade? Bonito não vai ficar até o Paulo entrar, né? Hoje o nosso bate-papo, então, eu estava falando com vocês, é com o Paulo Benites, né? É Benites que fala, né? Já já ele entra aqui, ele me tira essa dúvida, mas eu acredito que é isso, né? Paulo Benites. Tem um amigo meu aqui da cidade que é o mesmo sobrenome, Benites, né? O cabelinho tá lindo, o cabelinho tá horrível, cara. Preciso cortar essa bucha aqui. Tenho que cortar essa bucha aqui. Final de semana tem um casamento, eu vou cortar ele. Bora. Então, quando o Paulo entrar aí, Paulo, já manda a solicitação pra gente que eu aceito aqui, tá? A gente já começa o nosso bate-papo. Agora ficou bom o áudio, agora ficou bacana. Legal, legal. Inclusive, galera, eu havia comentado antes que, né, o Paulo, ao meu ver, hoje, ele assim é disparado, né? O cara mais indicado aí para a Polícia Rodoviária Federal, a, a pessoa que assim dá, sabe aquele acompanhamento que geralmente as pessoas ficam perdidas, é tanta lei, é tanta coisa, e né, precisa de uma instrução. É interessante você pegar a instrução com quem entende, com quem manja do negócio. E o Paulo, ao meu ver, hoje para a PRF assim é disparadamente o cara mais indicado, né, para você que quer fazer o concurso da PRF. Então hoje a gente vai bater um papo rapidinho com ele aqui. A gente vai trocar uma ideia bem legal com ele. Eu tenho certeza que vai ser bem proveitoso para todos vocês aí, certo? Então a gente vai trocar aquela ideia monstra, vamos trocar aquela ideia bacana e eu tenho certeza que vai ser legal. Deixa eu só mandar o convite aqui para ele, que aqui a gente já começa, tá? Uh, deixa eu ver. Um beijo para você, Adriane. Adriane Faria, né? Tiago também chegou aí. Beijo para você. O Lucas falou: opa, passou e deu certo. Obrigado. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Então, hoje o bate-papo, a ideia é trocar uma experiência aqui, né? Para quem não sabe, o Paulo, ele é PRF, ele já é policial rodoviário. Se eu não estou enganado, foi no concurso de 2019, né? Mas ele vai entrar aí, ele vai trocar, ele vai passar todos os detalhes para vocês. Beleza? Olha só, o Fera tá chegando aí. Quer ver só? Vamos ver se deu certo aqui. Já vou aceitar. Bora, 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 bora. Ih, rapaz, o Instagram hoje tá de sacanagem, né? Não tá dando certo, ó, tá dando erro. Tá aparecendo aqui para mim que não tá dando certo o convite. Tô fazendo o convite aqui, mas tá dando erro. Né? Foi como eu comentei antes com Foi, você. agora foi, mestre. Agora foi. Agora deu certo. Rapaz do céu, que emoção. Tô com vergonha. Eu tô na frente do maior mestre de informática, cara. Ô, louco, irmão, obrigado. Cara, besourado, já me salvou muito em 2018, velho. Pelo amor de Deus. Não é à toa que ganhou a enquete de melhores professores de informática. Aí eu falei para vocês, galera, que quando ele chegasse na live tudo ia ficar bonito, ó. Olha É. ali, ó. E quando eu Inclusive, falo que mano, é... aqui, ó. Pode pode falar, falar. né? Quando eu falo que é o melhor professor de informática, não é puxação de saco, não. Para quem não sabe, eu fiz uma enquete de melhores professores de informática. Eu não seguia o professor, eu não tinha encontrado o perfil dele. A galera do meu perfil era totalmente assim aleatória. Fiz uma enquete de melhores professores e o professor Rani ficou em primeiro colocado com mais de 100 votos. Top. Isso é resultado, cara. Um cara tem que ser muito bom. E não foi, como é que diz o outro? Não foi uma pesquisa fajuta, não, porque eu não fiquei pedindo voto, sabe? Isso, Porque, quando o professor pede voto, eu consigo identificar, porque vem muita gente que vota que não me segue, né? entendi. Aí Não, dá isso é para. bom, cara. Isso aí comprova realmente que os alunos indicam, né? Bacana. Exatamente. E assim, na minha opinião, claro, eu não tenho um posto de melhor professor. Eu, como estudante, foram dois que me quebraram muito.
Você na videoaula e o Vitor Dalton no PDF. Mas, assim, cara, com certeza é o meu top professor preferido também. Show de bola, mano. Obrigado. E eu fiquei feliz, pô. Daí eu mandei mensagenzinha lá, falou, pô, professor, também acompanhei, estudei contigo ali. Eu falei, cara, sensacional. Que maravilha. Fiquei feliz. Eu agradeço mesmo, aí, professor, E, pela. e olha só que interessante. Eu fui em 2019, que teve a formatura, né? Foi o, foi o grupo Molejão, teve. Ah, enfim. Foi Foi, doido. né? Eu fui na formatura lá, tinha a dupla sertaneja lá também. Ai, meu Deus, eu não lembro, faz muito tempo, minha cabeça já. Eu tava para lá de Bagdá, lá. Eu não sei, não pode falar isso aqui, né, mestre? Era Não dá sério, pra falar. era sério. E ó, pra você ter uma ideia, eu fui lá em 2019, cara, nessa formatura, e eu fiquei assim, assustado com o tanto de aluno que me conheceu ali, que me reconheceu e tal, trocou uma ideia. Porque a gente não tem assim, pô, eu fico do lado de cada câmera, a gente não tem esse contato, a gente não sabe quem está acompanhando e tal. E eu vou falar para você, cara, eu tirei ali, assim, no mínimo, e sem exagerar, eu tirei no mínimo umas 300 fotos. No mínimo, mas no mínimo mesmo. O tanto de gente que eu conheci, cara, histórias assim que a gente vai conhecendo. Então, realmente, eu acabo fazendo parte, né? Um pouquinho que seja aí da preparação de vocês. Isso motiva, né? Isso me motiva. Você impacta muitas pessoas e a maioria você às vezes nem tem ideia que está impactando, até encontrar. Mas, cara, é muito impacto, ainda mais quando tem uma didática como a sua, cara, não tem erro. Não tem erro. Pô, obrigado, mano. Valeu. E Valeu. deixa eu... Sinceramente, eu estudei com os vídeos do senhor. Estudei Massa. mesmo na época. Legal, mano. Valeu. Inclusive, tivemos também o. Eu não vou lembrar o nome dele certinho, era Luiz Henrique, Luiz Carlos, alguma coisa. Que ele também foi regional, né? 2019, né? E ele passou também ali, acho que foi o primeiro colocado de uma das regiões também, conheci na formatura lá. E sucesso, né? Só sucesso. Deixa eu perguntar uma coisa para você aqui, que a galera já mandou. Eu fiz umas caixinhas de perguntas durante a semana passada. Fui perguntando para a galera aí passar algumas perguntas, né, do que é mais recorrente. E Aham. deixa eu perguntar para você assim, disparado, as perguntas que eu mais recebi. Como que você estudou trânsito, mano? Porque é muita coisa e tinha aquelas legislações. Eu não sei se em 2019 já vieram com as legislações. Cara, foi o pior. O 2019, a transição foi mais difícil do que o concurso de 2021. Nós estávamos vindo de uma transição de um edital muito parecido com o delegado. Não com a mesma profundidade, mas muito pesado em direito. E, de repente, teve uma mudança lá na diretoria geral, no ordenamento do edital, muito grande no meu concurso. Então, assim, entrou geopolítica, o direito foi cortado, foi cobrado 30% do que eu estava estudando, e de repente me veio uma pancada de 40 resoluções para estudar. É. E eu usei uma metodologia que eu vejo que é muito comum entre as pessoas. Não estou falando de milagre, tá, professor? Mas assim, eu sempre analiso o tempo que a pessoa passa, considerando. Eu gosto de ver, por exemplo, a pessoa que tinha base fraca e que passou em menos tempo, de forma realista, sem falar de milagre, né? E eu sempre vi uma convergência das pessoas quererem fazer material de revisão com base em questões. Muita anotação com base em questões, certo? Então, assim, eu tinha muito essa metodologia de fazer com base em questões. De repente, vem aquela pancada de resolução e quase não tinha questões sobre. Então, Entendi. eu comecei a estudar, eu fazia lá, assistia o vídeo aula, lia PDF, né? Fazia uma progressão. Começava eu consultava as videoaulas e ficava bastante no PDF, né? E eu começava a buscar questões originais, ou criava questões, ou pegava questões do final do PDF, questões que os professores faziam. Havia professores que vendiam pacote de questões. Então, eu fazia essas questões de resolução que eu comprava, e com isso eu ia anotando no Word. Eu pegava os comentários e ia jogando no Word. Era igual um quebra-cabeça. Eu tinha que pegar e responder aquela questão, anotar o que aquela questão dizia, ocupando o mínimo de espaço possível.
tá? No final, depois que eu finalizei esse resumo, com base em questões, eu complementei com o material da videoaula do PDF. Então, eu pegava esse material que faltou e começava a complementar o meu resumo de cada resolução. Se o professor quiser, eu tenho aqui, eu tenho guardado aqui o meu resumo. Poxa, mostra aí pra galera, se puder, mano. E, cara, eu acho que todas as resoluções deu umas 6 páginas só. Meu, só os pontos chaves, aquelas palavrinhas Ponto. principais. Mas aí, tipo, conforme a gente vai estudando, lendo aquele resumo toda semana, tem uma hora que você começa a frescurizar um pouquinho, fazer uns desenhinhos, fazer uns esqueminhas. Só que eu sempre tive como premissa principal limite de páginas. Nunca Show. eu gostava de fazer páginas grandes. Espera aí, eu estou procurando aqui. Cara, pra você ter uma ideia, só fazendo uma colocação, Faz aí. para a Polícia Federal, pra você ter uma ideia, em 2018, tivemos ali aquela alteração de edital também de informática, que veio banco de dados, veio umas desgraceiras lá, né? E a galera, poxa, onde que eu vou encontrar questão? Como é que eu vou fazer para estudar isso? E eu já dava lá em 2018 mesmo a mesma dica que você está dando para a galera. Olha, não existem questões desses assuntos, porque são assuntos novos. O que tem é coisa de perito, de técnico, de analista, é coisa assim que foge totalmente do seu cargo, né, do nível de prova. Então a minha dica era isso, ó, poxa, pega os PDFs ali, tenta você mesmo formular as suas questões. Se você está em um grupo de estudo, divide aí a carga com seus colegas, fala, ó, faz a questão disso que eu vou fazer questão daquilo, troca ali as questões com os amigos, sabe? Então isso é interessante mesmo, porque realmente alguns assuntos na época lá não tinham tantas questões. Ainda hoje, né? Tivemos aí 2 concursos para PRF, né? Ainda hoje não vai encontrar muita questão sobre o assunto. Então, uma dica que ainda vale para os dias de hoje, né? Essa dica que você deu aí. Exatamente, para muito concurso, principalmente a galera que está fazendo bastante concurso de nível estadual, né? Às vezes tem a legislação do não sei o que lá de Roraima. Aí, assim, nunca houve questões sobre o tema. Então, se conseguir essa disponibilidade de questões, é a opção mais interessante. Porque você vai ter um resumo direcionado, por mais que não seja da banca, é o que tem, é o melhor que tem, né? Então, assim, você não fica quebrando muita cabeça na hora de fazer resumo, consegue fazer um resumo inicial que responde essas questões, e se fizer digital, professor, é só uma sugestão que eu dou, né? Claro que as pessoas podem adaptar. Se fizer digital, é muito rápido esse quebra-cabeça, porque você, beleza, tem um copia e cola, só que depois tem um processamento de dados. Você olha, vê o que você encaixa, onde você encaixa aquela palavra, o que você abrevia. Então, assim, o aprendizado, ele não vem com o esforço da mão. O aprendizado, ele vem com esforço mental. Então, assim, até o Ctrl+C, Ctrl+V, ele economiza tempo, e esse quebra-cabeça que você monta, porque as questões, de repente você está fazendo uma questão de resolução 210, de repente você está fazendo uma de resolução 33, depois você volta para uma 210, você vai voltar lá e montar o quebra-cabeça para encaixar onde já tinha a anotação da questão anterior. Deu para entender? Eu falei muito... Não, eu consegui compreender. Então, essas questões aí, você vai montando esse quebra-cabeça. Então, é uma forma muito dinâmica. E as pessoas acabam falando até que é um pouco viciante. Tipo, é uma forma gostosa de fazer. Isso que eu não estou E, falando de... Pode falar, professor. e isso também ajuda, no caso, quando você erra muitas questões, né? Pega aquelas questões mais difíceis, dos assuntos mais esquisitos, umas palavras bem aleatórias, assim. Isso te ajuda também, principalmente com esses tipos de questões. As questões pesadas, aquelas questões bem técnicas, né? Que cobram muito conceito mesmo de palavra e tal. Isso ajuda bastante também. Exatamente. Ainda mais quando você vê, olha os comentários das questões e tudo mais. Pô, de repente tem muito bisuzinho de concurseiro, cara, que é muito bom. O comentário do professor e o do concurseiro, os dois são bons no mesmo nível, só que cada um tem uma proposta diferente, né? O do professor, ele está mais focado em mandar a teoria, o que é excelente. O concurseiro, às vezes, ele manda mais um macetinho, às vezes ele joga um resuminho dele. Cara, você une o poder dos dois, essa variação de estímulos. Você monta um quebra-cabeça num documento seu. Cara, fica um negócio rápido, conciso, e se for questão de banca ainda, estudar direito administrativo, por exemplo. Ah, CESP vai lá e joga a palavra lá, defeso lá. Você já... Então, você não está só jogando conteúdo, você joga lá entre parênteses, CESP e defeso, nesse quesito aqui.
Entendeu? Então, você joga também o aspecto comportamental da sua banca. Pô, é uma coisa assim, fica um documento pequeno e que te responde muitas questões na prova, né? Complementa aí todo o excelente trabalho dos professores aí, nas videoaulas, nos PDFs. E muitos alunos têm aquela mentalidade visual, né? Aquela memória fotográfica visual. Às vezes você fala assim, poxa, essa palavra eu sei que ela tá lá em cima, que ela tá do lado de não sei o quê. Isso te ajuda a um gatilho muito interessante, né? Exatamente. Isso daí acontece. Eu acredito, tá? Eu não tenho estudo para falar isso, tá, professor? Eu acredito por causa dos alunos meus que fazem isso. Mas eu acredito que todos desenvolvem isso, uns mais cedo e outros mais tarde. De tanto voltar, ó, porque as questões, que nem eu falei, você faz uma questão de uma resolução X e uma questão de resolução Y. Depois você vai fazer uma questão de resolução X de novo. Então você vai voltar lá e já vai bater o olho em voltas para você encaixar aquele conhecimento. Aí você faz da Y de novo. Claro, isso acontece com mais, né? Estou dando só um exemplo. Você vai voltar lá de novo para olhar onde encaixar. De certa forma, você relê muitas vezes aquilo. E pega uma vez por semana, lê o resumo inteiro, mescla com revisão ativa, via questões. Cara, é alto rendimento. Ah, e eu queria aproveitar que você é professor de informática, professor. É uma coisa que eu tento convencer os meus alunos de fazer, tá? Não sou dono da verdade, eu jogo só com argumento. Eu sou um cara, professor, que eu tento converter a galera pro digital. Você já percebeu, né? E eu tô contigo. Eu tento converter a galera pro digital. Uma coisa que eu falo muito pra galera, principalmente noções de informática. Google, browsers, nuvem, editores de texto, Word Writer, né, LibreOffice e Microsoft Office. Cara, a gente está falando de 4 tópicos que podem cair na sua prova, que não estou dizendo para deixar de estudar informática, pelo amor de Deus. Mas um exemplo, se eu estou estudando direito administrativo usando um computador, um notebook com sistema Windows, estou usando um computador aqui com sistema Windows, estou usando o navegador Google Chrome, estou consultando os bizuzinhos no Google e estou fazendo um resumo no meu editor de texto. Eu aprendo os atalhos para deixar o meu resumo mais fácil de fazer. Concorda comigo que, assim, no longo prazo, é coisa pequena, mas você concorda que isso é uma vantagem? Com Que certeza. pode ganhar uma questão na prova? Estou falando de noções de informática, né? Que Uhum. mais básico, né? Com certeza. O uso, né, quando você está mais familiarizado com as ferramentas, isso acaba te deixando. É nítido, né? Isso vai te deixando ali de forma bem mais direta, né, cara? A chance de você lembrar, nossa, eu lembro que um dia eu apertei esse comando para fazer isso, tal, nossa, eu cliquei desse jeito, uma vez eu fiz uma pesquisa assim, uma pesquisa assado, né? Isso eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar. Une tudo, né? Você está unindo o estudo de outras disciplinas com a informática, que é a parte digital, né? Exatamente. E você está fazendo, vamos dizer, eu chamo de efeito colateral positivo. É uma coisa que você não vai contar com ela, você não vai deixar de estudar informática. Ah, eu vou estudar menos informática porque eu estou no estudo digital. Não, é uma coisa que você está estudando para direito administrativo, para trânsito, para outra coisa, e você está ali mexendo nos atalhos, está mexendo no computador, está mexendo uma coisa pequena. Só que, cara, você pega, sem contar o tempo, tempo economizado para fazer um resumo digital, para quem consegue adaptar, né? Se adaptar a resumo digital. Então, assim, são ganhos objetivos, são coisas assim que, assim, com certeza que a pessoa vai ganhar, né? Se ela conseguir se adaptar nesse estilo, entende? Inclusive, eu até falo para a galera, você economiza material, você deixa de gastar dinheiro, porque às vezes você tem que jogar uma folha inteira fora, rabiscar tudo o negócio, porque mudou um prazo, porque teve uma alteração de lei, porque teve uma atualização. Você vai lá, apaga e escreve de novo. Então, né? Você ganha muito mais tempo, é bem mais prático, né? Exatamente. E eu falo muito mais, é porque assim, eu já estou um tempo aqui tentando convencer a galera de ir pro digital, né? Tem bastante argumentação aqui na cabeça. Outra coisa, professor, vamos dizer que você começou a estudar hoje. Você vai lá, você lê um PDF, você assiste videoaula e faz resumo com as suas próprias palavras. Primeiro, não vai estar otimizado para responder questão de banca. Você não sabe o que vai cobrar mais, o que vai cobrar menos. Não sabe como colocar. Aí você tem lá tudo o seu material escrito. Tem 100 páginas de material escrito, certo? Daqui 100 dias você olha esse resumo. Qual é a chance de você achar ele um lixo? Pera aí, Porque mano.
Travou tudo aqui. Fala de novo aí. Desculpa. Até onde você ouviu? Que o cara tava escrevendo e tal, aí fez o resumo. Ah, tá. O cara tá escrevendo e ele fez um resumo iniciante. Um resumo lá com a cabeça dele. E ele é iniciante. Ele fez, ou seja, ele fez um resumo totalmente desotimizado. E primeiro mês lá ele fez 50 páginas de resumo manuscrito. Daqui Exato. 6 meses, porque assim, o resumo, o principal foco dele é revisão. Não é o aprendizado. O aprendizado é questões. O aprendizado que vem no resumo, ele é só um extra. O principal para aprendizagem, para concurso público, é questões. Então, daqui 100 dias, ele olha esse resumo. Qual que é a chance dele achar um lixo e querer jogar fora? Ixi, quase Não vai 100%. Ele vai querer fazer outro, com certeza. Nossa, eu escrevi desse jeito, eu deixei passar esse detalhe, né? Ele vai querer refazer. ou rabiscar ou tudo mais, ou ele vai aceitar ficar daquele jeito. E isso pode virar uma bola de neve que vai se acumulando. É como qualquer outra coisa na vida, né? Por exemplo, eu pego aulas minhas, cara, eu tenho material aqui de 2013, 2012, quando eu comecei a dar aula. Eu pego esses materiais, eu falo, meu Deus do céu, eu escrevi desse jeito, cara. Né? Eu vejo vídeos meus, eu falo, nossa, eu falava assim. É experiência, você vai evoluindo, vai passando o tempo, você vai vendo tantas vezes a mesma informação. O estudo para concurso é igual. Você fez lá 50 questões de um mesmo assunto. Chega uma hora que você fala assim, nossa, mano, se o cara começar a escrever desse jeito, eu já sei qual que é o resultado. Né? Exatamente. E se você fizer o resumo baseado em questões, fazendo esse quebra-cabeça, você tem um esforço mental, que é montar o quebra-cabeça, gasta pouco tempo, porque tem bastante copia e cola, só que o esforço mental supre o aprendizado e o fato de você estar fazendo questões também gera aprendizado. E ao mesmo tempo, você está organizando um resumo que quando você lê, professor do céu, arrepia. Quando você lê o resumo, você tem um passeio mental por essas questões. Então, assim, o meu resumo, professor, inteiro, do edital inteiro da PF, tinha 162 páginas. O edital completo. 162 páginas. De tanto ler ele, e por fazer questões, eu ficar voltando, que nem eu falei para você, quando você faz questões, você fica voltando, né? Fica navegando nele inteiro. Aí, de repente, você pega e lê. Mas eu lia tanto que na última semana da prova eu consegui ler ele 2 vezes em um dia. Massa. Então, tipo, e como você que montou, e como que você montou o projeto, né, cara? Você já sabia onde que se encaixavam as informações, isso torna muito mais rápido, né? A sua leitura, a absorção. É como se fosse um mapa mental que acontece na sua cabeça. Uma informação puxa a outra. Se você pega um negócio pronto, não tem esse efeito sináptico, né? Não tem esse efeito de dar essa sinapse, de recuperar informações que não estão ali. Quando você produz, você lembra da questão, de repente, nem que seja meio subconsciente, você se familiariza e tem um efeito de revisão muito mais interessante, né? Sim. E olha só, imagina quando você começou a estudar, falou assim, não, decidi mesmo, vou estudar para concurso. Você lembra quando foi? Cara, eu tenho até um print, eu não vou procurar aqui, que eu não sei onde que tá a pasta. No meu Instagram tem. Eu tenho um print do meu primeiro curso preparatório que eu tive, depois eu troquei. E foi 29 de julho, se eu não me engano, cara. 29 de junho. De Então 2018? foi de 2018. Foram 7 meses e 3 dias antes da prova, mais ou menos. Entendi. E olha só, galera, por que eu perguntei isso? Porque você teve ali 7, 8 meses até a abertura do edital, até a data da prova, mais ou menos, né? Isso. 7 meses. Agora imagina só, se alguém chegasse para você e falasse assim, Paulo, eu tenho aqui, cara, a fórmula, uma fórmula sensacional, como por exemplo o teu projeto que você fez a divisão ali em passos, né? E você encurtou a vida do cara que deu certo para você, né? Certo. Foi uma fórmula que você usou que deu certo para você. Agora imagina só, o dia que você fala assim, não, vou começar a estudar para concurso. Alguém chegasse e falasse assim para você, ó, eu tenho uma fórmula aqui, são 4 passos, se eu não estou enganado, né? Isso. Você fala assim, ó, eu tenho os 4. Só que o básico é os 4 passos, que eu vou pegando. É um nome meio bosta, mas ficou legal. Ô, louco. É bom pra caramba. Agora imagina só, o cara que chega e fala assim, cara, eu tenho aqui, ó, os 4 passos principais para você conseguir otimizar o teu estudo e daqui 7 meses vai ter uma prova da PRF, você vai passar.
você ia falar assim, pô, será mesmo? Eu ia Né? mandar ele se lascar. Agora pensa só, muitas vezes os alunos passam por isso. Os alunos que estão assistindo a gente aqui, por exemplo, os caras falam assim, já tem mais um aí inventando, o Rani que inventou a roda. Sabe por que eu fico muito chateado? Porque eu acabei de aplicar, foi mais ou menos ali por junho, julho, eu acabei de comprar um sistema de inteligência artificial e eu apliquei esse sistema na minha plataforma. Os meus estudos, os meus materiais, as minhas aulas, tudo que eu produzo hoje é baseado nessa inteligência artificial. Eu falo isso na internet, os caras falam assim, lá, conversa fiada para vender curso. Cara, Não. E eu falo do seguinte, assim, professor, quando eu falo assim, porque assim, prometer prazo é complicado. O que eu prometo é reduzir muito o prazo. Isso eu prometo. Você vai reduzir, só os bizus que a gente conversou aqui, né, professor? Só esses bizuzinhos que a gente deu aqui, que não é nem do 3% do método, você já tem uma ideia que é cientificamente mais eficiente. Então, a minha proposta é pegar uma pessoa que está estudando errado e, de repente, ela vai demorar 3 anos para ficar bem preparada. Não estou nem falando para passar, porque isso depende de outros fatores. Mas ela vai demorar uns 3 anos. Se ela começar a aplicar o alto rendimento, de repente ela demora de repente ela demora 1,5, pode ser que ela demore uns 8 meses. Então, isso eu tenho certeza, só que vai variar de pessoa para pessoa. Tem pessoa que vai ser um pouco mais, outro menos. Qual que é o importante? É reduzir muito o tempo que ela precisa se preparar para ser aprovada. E isso eu garanto, isso eu prometo. maravilha. E foi o que eu comentei. Eu falei assim, cara, imagina se você... Não, vou começar a estudar agora, aí alguém vem e fala isso para mim. Hoje, sabe por quê? Hoje a internet, ela tá bem complicada, sabe? A internet, hoje o cara fala assim, não, virei professor de informática. Quando? Ontem. Ontem. Aí achou um amigo que faz tráfego pago, sabe? Cara, a internet ela é sensacional. A internet ela dá voz para todo mundo. Só que a internet também traz tanta bosta pro povo adquirir, sabe? Pro povo consumir, que assusta. Então, uma coisa que eu falo para vocês, galera, se vocês realmente querem ver a qualidade da coisa, procure pelos resultados. O Paulo, por exemplo, né? Hoje, o teu perfil é um dos mais bombados. Por quê? Qualidade do conteúdo que você traz gratuito, né? Se a qualidade do conteúdo que você já está trazendo é gratuito para a galera, se a qualidade já é altíssima e o teu perfil, assim, pelo engajamento que a gente vê, o teu engajamento ele é altíssimo. Eu tenho as ferramentas de medição de engajamento e tudo mais, né? Eu tenho uma equipe de marketing, a gente fica vendo tudo isso, né? Pô, o que o cara tá fazendo que dá certo? Vamos trazer para nós aqui. E a gente vê que o teu engajamento ele é muito bom. Hã? Tem 4 destaques lotados de depoimentos também. Exatamente. E é isso, galera. Ó, você tem que ver a qualidade. Poxa, por que a galera tá seguindo? O que ele tá entregando? Né? Sem contar os aprovados. Toda hora você tá colocando a mensagem. Olha, acabei de... Né, passei pelo projeto aqui, fui aprovado. O Paulo realmente me tirou aqui do zero. O Paulo realmente me deu aquela dica sensacional que eu pude alavancar o meu estudo, porque geralmente as pessoas elas ficam dando murro em ponta de faca, né? Chega numa hora que ela trava, o rendimento não vai, ela não sabe se está absorvendo, ela resolve questão, mas continua sempre acertando a mesma coisa. Poxa, é a hora de você procurar ajuda, é a hora de você procurar alguém que tem resultados, né? Alguém que consiga te ajudar de verdade. Isso, e eu acho muito interessante. E é um capítulo, inclusive, da mentoria gratuita que eu dou. Eu libero algumas aulas gratuitas também sobre rendimento. E um dos meus primeiros capítulos, professor, é saber filtrar a pessoa que dá dica. Porque, assim, essa galera que fala, passa em 3 meses, fórmula milagrosa, a maioria é mal intencionada. Então, é o que o professor falou, de olhar os resultados e saber filtrar. Às vezes a pessoa é bem intencionada, mas, professor, sem querer criticar ninguém aqui. Mas vamos lá, a pessoa demorou 8 anos para passar. Ela tem tá lá, sei lá, por exemplo, RF. Ela demorou 8 anos estudando todo dia. Pô, será que os bizus dela vão refletir um alto rendimento? Sim, em termos gerais. Às vezes ela está passando, por exemplo, ela está passando a visão dela, né? E o que eu acompanho, o que eu vejo que você faz, é que você adapta a todo o perfil.
Você não fala Tem assim, não, se você não fizer assim, tá errado. Se você fizer assim, você vai morrer, você vai pro inferno. Não é isso que você fala. Você fala assim, cara, olha isso aqui que eu fiz. Se você pegar e adaptar para você, é a cereja do bolo, né? Exatamente. Esse é um outro problema da galera que vende método, é vender coisa engessada. Se for engessado, não dá. Se eu chegar e falar assim, estude 1 hora e meia de PDF, faça 40 questões e obrigatoriamente faça resumo no formato digital usando o programa Writer. Isso aí não funciona. Uhum. Vou falar tente fazer isso, qualquer coisa, se você não se adaptar, você pode fazer isso. Se você fazer isso, se você não se adaptar, faça por isso. A única coisa que eu digo que todo mundo consegue fazer, porque todo mundo já faz ao contrário, é o resumo baseado em questões. Aí, essa é a premissa, é o princípio. Resumo baseado em questões. Não é caderno de erros, é um resumo do zero baseado em questões. E depois complementado com teoria. Essa é a premissa que todo mundo consegue fazer. Aí, a partir disso, eu venho para sugestões de alto rendimento. Sugestão de alto rendimento é o que cientificamente, se a pessoa conseguir comprar, fazer, ela vai melhorar o rendimento. Isso é estatístico, tanto com pesquisas que a gente fez com aprovados, né? E tanto com estudos científicos. Esse é um exemplo do resumo digital. O resumo digital, tem gente que fala, aprende mais no manuscrito, mas o digital você gasta 20% do tempo, se souber fazer, via questões. Né? Não é um digital de sair digitando que eu falo. Então, Sim. assim, essa sugestão de alto rendimento, eu falo, galera, tente seguir isso aqui. Tente, por favor, tente. Se não conseguir, beleza, adapta. Troca o programa, troca para o manuscrito. Você pode adaptar. Só que eu falo, isso aqui é uma coisa que, se você conseguir se adaptar, vai objetivamente melhorar o seu resultado. Certo? Então, aí vem as sugestões de rendimento indiferente, que é, por exemplo, tanto faz, eu vou dar uma sugestão para você, estuda 1 hora. Ah, mas você pode querer estudar 30 minutos. Tem gente que pode conseguir estudar 2 horas, né? Direto, tem gente que consegue. Então, sim, tanto faz, se adapta do jeito que você quiser. Então, a metodologia é baseada nesses 3 pilares. O primeiro, que é esse resumo com base em questões, e a revisão com passeio mental pelas questões. O segundo, que é sugestões de alto rendimento, às vezes a pessoa está na zona de conforto, professor. Às vezes ela fala, eu não me adapto com isso, mas é porque às vezes é um pouco mais desconfortável. Nem sempre é uma adaptação em relação à personalidade. Às vezes é uma falta de adaptação porque é um pouco mais desconfortável o alto rendimento. E às vezes a pessoa prefere ficar na zona de conforto. Muitas vezes é isso. Por isso que eu argumento tanto e tento trazer a galera tanto para certos meios, né? Principalmente para o mundo digital. Principalmente o digital é a minha bandeira principal, mas assim, para aplicar o método não precisa ser digital, ele é uma sugestão de alto rendimento. Aplicar o método é resumo com base em questões. Maravilha. Só responder uma pergunta que eu acho que é interessante que a galera fez aqui, ó. Eu tô com a centralzinha de perguntas aqui. Se o teu projeto é focado só para PRF, ou você Não, cara, pode adaptar para qualquer outras provas, né? é assim, como ele é baseado em premissas e em princípios, a única coisa que eu acho interessante para o método funcionar é o que a maioria dos concursos tem, bastante questões. Bastante questões. Hoje a maioria dos concursos tem tribunal, OAB, até concurso jurídico para a primeira etapa, para a primeira fase. Porque muitas técnicas que eu formulei o método foi com mentores variados de diversas áreas. Diogo Moreira, Hugo Freitas, área tribunal, Diogo Moreira, auditor fiscal, alguns mentores juízes e promotores. Eu fiz uma salada, o Volts da PRF. Eu fiz uma salada e fiz o meu toque pessoal e apliquei e dividi ele em premissas e em princípios para poder ser aplicável a outras pessoas. Por isso que tem tanta gente dando depoimento. A maioria dos depoimentos são assim, eu adaptei um pouco, mas estou usando o seu método. Se ela não estivesse usando o método, não estaria dando depoimento. Ela ia Exatamente. falar que o método não deu, estava usando outra coisa. Os depoimentos que eu recebo é assim, eu fiz adaptações, mas estou usando o seu método. Maravilha, galera. Falei E isso é demais? interessante. Como é que é? Falei demais? Eu me empolgo aqui. Não, mano, tamo aí. Eu só tô preocupado com o teu tempo aqui. Já vou finalizar.
minutinhos, que é avisar pra galera, hoje é meu aniversário e a patroa tá lá embaixo fazendo a jantinha pra mim, rapaz. É, coisa boa, rapaz, coisa boa. Ó, o JP ele colocou aqui, ó, isso também vale para concursos municipais, estaduais. Vale para qualquer concurso, para qualquer concurso. Ah, é que nem falou, se não tiver questões, também vale, só que você vai ter que fazer seu corre para fazer questões, tá? Isso. Se não achar questões disponíveis, é sempre normal acontecer isso com uma, duas, três disciplinas, tá? Se não achar questões disponíveis, faça esse resumo baseado no PDF, só que nunca no primeiro contato. Leia o PDF, dá um tempo para dar uma leve esquecida, volta, dá uma lida no resumo, ou isso funciona para videoaula também, dá uma lida no resumo daquele PDF e faz as questões no segundo contato, né? É o que eu recomendo. Mas funciona assim, são princípios. Geralmente as videoaulas também elas têm os PDF de acompanhamento ali, as palavrinhas, os textinhos, já facilita também, né? Você copiar e colar. Exatamente. E eu defendo muito a progressão também, né? Às vezes, o edital tá na praça, acelerar o máximo possível, né? A videoaula, porque eu defendo uma passada rápida pela teoria, professor. Show. Uma passada rápida para ter uma qualidade com velocidade e porque a fase do alto rendimento nos concursos, ele vem mais com as revisões repetidas, né? Revisão. Então, assim, se o edital tá na praça, tentar acelerar. Se não tá, aí bate o edital lá só com videoaula, roda o edital e tranquilamente, né? Tipo o PRF agora. Eu acho que uma pessoa iniciante pega lá devagarinho e é isso aí. Maravilha, Sugestão, né? né? Então, sugestões. Show de bola. Olha só, eu tenho certeza que todo mundo vai querer fazer mais perguntas. A galera vai querer, principalmente os meus seguidores, quem está vindo pelo meu perfil aqui. Quando vocês quiserem tirar alguma dúvida, galera, eu sempre dou a dica. Primeiro entra no perfil dele, já veja os destaques, veja as postagens, porque 99% das suas dúvidas já vão estar lá. Porque é muito comum, né? Exatamente. E assim, pô, é isso mesmo que você falou, professor. Entra e olha, eu foco muito no meu feed em fazer conteúdo de valor, que gera valor. Né? As postagens têm bastante salvamentos. Então, assim, vai lá no feed e começa a aplicar os bizus que tem no feed lá, e você já vai ver melhor se você for iniciante e estiver meio perdido, né? Exatamente. E eu tenho certeza absoluta, galera, que se você não estiver seguindo ele e começar a seguir ele, você vai pegar vários bizus que você vai pensar, nossa, como que eu nunca imaginei isso na minha vida? Como que eu não tive essa sacada? Né? Isso é muito importante. Então fica o convite, quem é meu aluno aí que ainda não segue ele, clica aqui, ó, na fotinha aqui em cima e já começa a seguir. E eu digo mesmo, a galera que veio do meu perfil aí, como que não vai seguir um melhor professor de informática e vencedor, primeiro lugar? Pô, obrigado. Nem sabia da enquete, velho. O cara nem sabia da Maravilha. enquete, tem mais de 120 votos. Se for chamar de Rani Elson, de Rani Edson, Rani Elson é o certo. De Rani Edson, de Ranilson. Foi tudo. Quase que eu separei. Os três primeiros colocados. O primeiro, Rani. Segundo, Rani Elson. Segundo, Ranitson. E o quarto, às vezes são Rani outros Edson. professores que nós não estamos sabendo aí. Ganhei o foco dos caras. Cara, tão bom, bicho. Olha, o Votes entrou aí, mestre. Não tem como, né? Ó, o Votes entrou aí, mestre. O Votes, que eu falei dele agora há pouco. O Volts é uma máquina para PRF também, o cara sensacional. Cara, é assim, a gente tem que valorizar a galera que faz um trabalho honesto, que quer ajudar mesmo, porque tem muito enganador, né? E o Votes é um cara que ele tem uma coisa que eu me baseio muito, que é você vê o comportamento dos aprovados, as estatísticas. Pô, se a gente vê que 80% dos aprovados fizeram alguma coisa, né? Por exemplo, usar o ciclo de estudos e não o cronograma, um exemplo. Então, a gente tem um indicativo de que tem um rendimento melhor, né? Então, é uma coisa que o Volts faz muito e que eu me inspiro nisso e faço bastante também, né? Eu olho muito, eu falo muito com aprovados e principalmente aqueles que passaram em menor tempo, sem ter base, né? Por exemplo, passei em 8 meses. Eu pergunto para ele, tá, mas e aí, você tinha base? Eu faço toda a entrevista, você tinha base? Como que é? Você é um gênio? Eu falo, eu sou bem chato. Aí a pessoa fala, não. Aí eu falo, beleza, e aí, como você estudou? Aí eu tento pegar esses dados, sempre fui assim.
E aperfeiçoar, né? E Isso é bom. aperfeiçoar e poder fazer de uma forma adaptável, que qualquer um consiga aplicar. Show de bola, mano. Cara, a gente pode marcar uma outra live mais pra frente, se estiver disponível aí, a gente pode bater um papo. Qualquer coisa a gente até faz direto pelo YouTube. Nossa, a gente fica Pode. horas e horas, Inclusive, eu mostra na divulguei o link do. tela. Eu divulguei o link do YouTube, não, no meu story. Eu achei que era no YouTube. Então, eu ia fazer pelo YouTube aqui, só que começou a dar ruim aqui no Instagram, eles atualizaram essa porcaria aqui, e começou a travar, começou a cair, eu não consegui jogar pro YouTube. Ah, beleza, tranquilo, professor. Fiquei na mão. Mas a gente pode marcar uma outra, você mostra na tela, pode fazer uns esqueminhas, a gente faz uns negócios bem legal. Filé, filé. Fechou? Mano, obrigado mesmo, do fundo do coração, você ter tirado um tempinho no teu aniversário, poxa. Dona Onça lá embaixo, lá querendo atenção, e você aqui falando comigo. Já tá quase apanhando aqui, professor. Já jogou um chinelo aqui na porta. Aqui. Fechou, mano. Obrigadão mesmo. Valeu, Obrigado, valeu. professor. Foi uma E ó, honra, quem hein? não acompanha ele, clica aí, galera. Corra lá, pegue todos os bisuzinhos que eu tenho certeza que vai te ajudar. Falou, meu mestre. Valeu, gente. Até mais.